ter permanecido apesar do medo deu-me muita força, permitiu-me de facto crescer enquanto profissional em várias áreas e até enquanto pessoa, não é? Olá, comunidade! No episódio de hoje estarei à conversa com a Vanessa Colasso, uma profissional multifacetada que conta com 11 anos de experiência em várias áreas da comunicação. A Vanessa já passou pelo jornalismo de televisão, tendo no seu CV nomes como o canal de televisão SIC, já foi coordenadora editorial do site de notícias Sapo, nomeadamente no Sapo Internacional, e em 2019 fundou o projeto Crown Portugal para motivar sobretudo mulheres a desenvolverem melhores competências de gestão emocional e autoconfiança, para se posicionarem como rainhas nas suas próprias vidas. Como instrutora de Mindfulness, também deu aulas a crianças, entre outras coisas ligadas ao desenvolvimento humano, que faz e que foi fazendo ao longo dos últimos 3 anos. A comunicadora nata tem colocado o seu talento e paixão pela escrita ao serviço da saúde física, mental e espiritual, através de iniciativas que têm como objetivo simplificar o acesso à informação e despertar nas pessoas um olhar mais atento para a saúde. Exemplo disso é a sua longa colaboração com o site Pelo Rim, uma plataforma da qual a Vanessa também é uma das fundadoras e que tem como objetivo a consciencialização acerca da doença renal, uma doença que muito ouvimos falar, mas de que na prática poucos sabemos. Filha de mãe angolana e pai português, a Vanessa nasceu e cresceu em Santarém, em Portugal, e vai falar-nos da sua experiência de ter assumido, aos 27 anos de idade, o cargo de coordenadora editorial, de como se tornou coach de desenvolvimento pessoal e de como olha para os desafios do mundo profissional. Vamos também ouvir a sua experiência com a diversidade e inclusão no mercado de trabalho português. Olá, Vanessa, e muito bem-vinda! Olá, Sofia, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite mesmo, e de facto poder aqui também partilhar um bocadinho daquilo que é a minha experiência. Nós às vezes temos a sensação de que só nós é que vivemos aquilo, é que sentimos aquilo, que aquilo é uma experiência muito pessoal e não replicável, mas cada vez mais eu acredito que não, que acabamos por passar todos pelos mesmos desafios e partilhá-los por si só já é uma ajuda para alguém que possa estar a ouvir e achar que também está sozinho, portanto, obrigada. Eu é que agradeço e confesso que quando pensei em ti foi mesmo muito espontâneo, foi logo, não, a Vanessa, ela tem uma experiência muito boa e sei que vai dar uma conversa boa, por isso eu é que agradeço a tua disponibilidade e o facto de cá estás hoje a falar comigo. Sabes, há uma questão que eu costumo fazer a todos os convidados e acho que faz muito sentido fazer-te porque tu tens um percurso mesmo muito diverso, foste fazendo muitas coisas e isso faz-me pensar como é que tu te descreves enquanto profissional. Enquanto profissional, eu acredito que encontrei uma forma de me descrever assim num local menos esperado. Eu acredito mesmo que eu sou uma profissional, uma trabalhadora independente, que é o que eu sou atualmente. E apesar disso ser, não é, aquela história dos recibos verdes e tudo mais, na verdade eu revejo muito nessa definição, se assim quisermos dizer, porque de facto eu gosto de fazer coisas sobretudo ligadas à comunicação, mas muito diferentes, porque fui-me desafiando. Eu comecei a trabalhar, tinha 15 anos, porque queria fazer uma viagem, então conciliei ali os estudos com o trabalho. Portanto, desde muito nova que eu fui tendo experiências profissionais, sempre em áreas diferentes, sempre muito ligada às pessoas, sempre adorei conectar-me, falar e partilhar experiências, e hoje em dia cada vez mais eu me sinto como uma trabalhadora independente, quer dizer que sou uma pessoa com uma série de qualidades pessoais, com uma série de qualidades profissionais e que vou fazendo cada vez mais aquilo que me faz sentido, que é a minha paixão e onde eu sinto que agrego mais. E a parte do independente para mim é quase um ponto de honra hoje em dia, nem sempre foi assim. Não, mas é bom ouvir isso, e quando tu falas de que sempre te foste desafiando e fazendo muitas coisas, isso remete-me para o tempo da faculdade, porque foi assim que eu te conheci, foi na faculdade, e foi dessa forma que eu te vi,
uma pessoa que sempre foi fazendo imensas coisas e eu própria ficava a pensar como é que ela consegue, como é que ela faz tanta coisa. E isso também me fez ver-te como uma mentora. E prova disso é que depois, quando terminei a licenciatura, isto porque tu já estavas um ano à frente de mim, e quando eu terminei fui falar contigo para te pedir conselhos mesmo, porque aí está, eu estava perdida no sentido do que é que vou fazer e olhava para ti como aquela pessoa que parecia que já tinha imensos anos de experiência e mal tinha acabado o curso, o que eu acho que é fantástico. E eu acho que isso também depois se traduziu na tua vida profissional, ou seja, no pós-faculdade, no sentido de que tu aos 27 anos te tornaste editora do SAP, não é? Eu acho que é tipo uau! E claro, só soube disso também agora neste reencontro que tivemos recentemente, mas quero muito ouvir como é que foi essa tua experiência de tão nova, teres assumido um cargo tão elevado, como é que foi? Como é que foi para ti? Foi um dos maiores desafios, não é? Foi um dos maiores desafios, até porque eu entrei para o SAP muito cedo, logo assim que eu saí da faculdade, porque eu fiz o mestrado depois em Lisboa, e eu ainda não tinha terminado o mestrado e já estava a pensar, como também tenho energia, grandes doses de energia, eu lembro-me perfeitamente que eu estava a fazer a dissertação, tinha estado a estagiar, e pensava, isto está um bocadinho aborrecido. Então, para quebrar ali um bocadinho a rotina, eu começava a enviar currículos e chamar-me do SAP. Portanto, eu comecei a trabalhar no SAP quando eu ainda estava a terminar o meu mestrado. E de facto eu encontrei, para já andava à procura de algo muito específico, porque eu tinha muita vontade de ir trabalhar para Angola. E no SAP internacional, que existia também o SAP em Angola, tal como em Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste, que já é um bocadinho diferente, e aí eu tinha essa possibilidade, e quando eu fui à entrevista eu expressei essa vontade e deram-me essa esperança de que eu poderia vir a trabalhar em Angola. E o que é que eu encontrei no SAP? Encontrei de facto uma equipa muito jovem, porque éramos todos muito jovens, muito dinâmicos, e o SAP, apesar de não ser assim tão conhecido, tem uma grande estrutura, não é? Porque o SAP na altura fazia parte da Portugal Telecom, agora faz parte da Altice, e embora não seja, cá está, super conhecido, tem esta grande estrutura por trás, porque é uma empresa já com bastante história e com muita estrutura em Portugal. Então eu aceitei porque queria ir para Angola. E como digo, encontrei ali um espaço meio desconhecido para mim, para partilhar contigo que eu, apesar das minhas origens angolanas, só quando eu entrei para a faculdade, não é, onde nós estudámos juntas, é que eu comecei a explorar a minha africanidade, porque a minha mãe não me transmitia muita coisa, e eu sempre cresci e sempre estive em Portugal, nunca tinha ido à África, e muito com a minha parte portuguesa, com a família da parte do meu pai. Portanto, só na faculdade é que comecei a explorar. E quando eu entro para o SAP internacional, vou trabalhar com Angola, Moçambique e Cabo Verde, eu não sabia muita coisa sobre a realidade em África. Mas cá está, também tem um bocadinho a ver com a minha personalidade. Eu sempre gostei muito de desafios. E então, para mim, foi um mundo novo que se abriu. Para além de eu estar a trabalhar, claro, dentro da minha profissão e a fazer aquilo que eu gostava, ainda tinha a oportunidade de aprender tanto sobre comunidades que eu já me interessava e não conhecia tão bem. Aos 27 anos, de facto, quando surgiu esta oportunidade para eu assumir o cargo de coordenador editorial do SAP Internacional, claro que hoje, olhar de fora e com o distanciamento, uau, espetacular, mas na altura foi sobretudo o medo. Será que eu consigo? Meu Deus! Como? Muitas inseguranças, claro que eu já conhecia bem o trabalho, mas o trabalho como repórter, como jornalista, não exatamente como coordenadora, que envolve outras funções, outras responsabilidades, reuniões de coordenação. E diz-me uma coisa, desculpa, sim, para quem não está muito familiarizado, podes-me dizer algumas das diferenças? Porque cá está, ou seja, enquanto repórter, eu fazia muito trabalho no terreno, nós fazíamos muita cobertura, sobretudo na parte cultural, concertos, entrevistas com artistas, exposições e tudo mais, artistas que vinham para cá atuar, alguns que já cá estavam.
aí fazíamos muita gestão de notícias no portal, porque o SAP, hoje existe apenas o SAP Portugal, aquilo que eu tenho conhecimento, mas o SAP trabalha sobretudo com notícias de outros parceiros, de outros meios de comunicação que produzem, em Angola, Moçambique e Cabo Verde no caso, e nós somos como uma montra que vai selecionar as notícias mais importantes e o SAP é uma montra, para além do trabalho que nós também produzíamos, cá está, mais na área cultural e também de lifestyle. Moda, beleza, nós também fazíamos essa parte. Portanto, como repórter e gestora de conteúdos, eu estava nos sites a colocar a informação e também a produzir conteúdo. Enquanto coordenadora é diferente, porque cá está, era a parte da supervisão dos sites, não é? Da gestão, está tudo a ser gerido consoante, coordenar as equipas, ter reuniões com as equipas que estavam lá, decidir o que é que nós iríamos falar, se existe o dia da independência, o dia disto e daquilo, o que é que nós vamos fazer para assinalar, se vamos fazer um conteúdo próprio, se vamos utilizar um conteúdo de um parceiro, também a parte das parcerias, não é? Falar com os nossos contactos dentro dos meios de comunicação nesses países e perceber o que é que podíamos fazer melhor, como é que estão as audiências, há toda essa parte que já não tem a ver com o trabalho só de produção de conteúdo. Portanto, já envolvia tudo isso e depois, claro, as reuniões dentro do SAP, ou seja, também como um portal, imagina, nós temos a parte da publicidade, como todos os sites têm, não é? Que é a parte comercial. Dentro de um site nós entramos e vemos várias caixinhas com publicidade. Temos a equipa comercial, temos a equipa técnica que nos ajuda, não é? A perceber, olha, isto não está a entrar, o site não está a funcionar. Temos a equipa de parcerias que faz também essa gestão com os parceiros e depois temos a equipa de comunicação, de jornalismo no fundo, que trata os conteúdos. E depois temos também a direção, não é? A direção da empresa. Então envolve ali várias coisas. Claro, como nós tínhamos a equipa fisicamente em todos esses países, há uma logística de quem é que vai aonde, quem é que leva a câmara, pronto, ou seja, era o que estava no backstage e que de todo eu não estava familiarizada e fui-me familiarizando aos pouquinhos, não é? Pois, calculo e ao mesmo tempo também penso como é que foi esse processo de adaptação, não é? Como é que surgiu a oportunidade em si e era algo que estavas à espera? Porque conhecendo como te conheço, eu sei que tu adoras o jornalismo puro, ou seja, o trabalho de repórter. Foi algo que ambicionaste? Como é que foi? Mais uma vez, tal como eu entrei de alguma forma, foi um bocadinho o desafio. E porque também na altura nós já tínhamos uma equipa bastante pequena, que depois até aumentou um pouquinho, portanto, a realidade é que nós muitas vezes olhamos para a situação de sermos promovidos como uau, eu sou fantástico e espetacular, alguém me vai promover porque eu demonstrei aqui qualidades fora de série e muito melhores que os meus colegas. Nem sempre é assim. De facto, a minha equipa era relativamente pequena e eu era a pessoa, para já com mais experiência, com mais anos, com mais tempo de trabalho ali. E depois não existiam muito mais opções dentro de uma equipa pequena, era do género, um coordena e o outro é o coordenado em Portugal, porque na altura nós trabalhávamos em Portugal. E depois sim, tínhamos os coordenadores em cada país que estavam sob a minha coordenação e a equipa em cada país. Portanto, quando eu assumi a coordenação, existiam mais repórteres, jornalistas fora de Portugal do que em Portugal, porque de facto nós também estávamos voltados no nosso, o que nos dizia respeito era para Angola, Moçambique e Cabo Verde, portanto também fazia todo o sentido que houvesse mais gente lá do que cá. Portanto foi por aí, eu quis me desafiar. O que é que aconteceu também? E eu fiquei nesse cargo 2 anos, e depois saí por escolha própria. E tem a ver com aquilo que estás a dizer, que é, ao início, quando existia muito desafio e tal, e fui promovida, eu estava muito motivada, mas depois, claro, ficar atrás de um computador, sempre a coordenar, a supervisionar, acabou por pesar em mim, porque eu também me alimentava das minhas saídas para o terreno e de fazer as entrevistas e de editar. Eu gostava muito de editar vídeo e filmava. Claro que era uma vida muito mais dinâmica e agitada e de repente, passando à coordenação, eram muito mais as responsabilidades, o acordar às 6 da manhã, porque em Moçambique já estão a começar e agora caiu a internet e não há luz.
Portanto, muitas Pois. vezes o meu dia começava, por exemplo, às 5 e tal da manhã, ainda estava eu na cama e já estava a receber mensagens a dizer que alguma coisa estava a acontecer e que não conseguiam pegar na página, e acabava às 9 da noite, que era quando Cabo Verde estava a fechar e podia acontecer qualquer coisa. Portanto, passou a ser muito mais pautado pelas responsabilidades e não tanto pelo gozo de fazer o jornalismo, não é? Pois, e é isso que me faz pensar, porque para quem te conhece, e eu considero que te conheço pouco, tu és uma pessoa muito ativa. Tu gostas, tu tens aquela coisa de ir e fazer e de estar presente, e por isso é que eu fiquei com aquela curiosidade. Mas desculpa interromper-te, mas uma coisa só, que eu sinto muito que aconteceu e que me motivou muito, é porque cá está, neste cenário era muito claro, existia África e existia Portugal, não é? Quase que África e Europa. E eu durante muito tempo, e era uma das coisas que mais me alimentava, era estar lá para a minha equipa. Eu alimentava-me muito disso, eu era a defensora da minha equipa, ajudar em tudo, ir às reuniões e às vezes quando existia alguma falha, eu dizer, não, mas vocês têm que entender, porque é assim, em Portugal carregamos no interruptor e há luz, e em Moçambique nem sempre é assim, e então eu assumia muito esse papel da defensora. Então estiveste no cargo certo. Não é? Pois é. O Color at Work está presente em todas as plataformas de podcast. Está também no Instagram e, mais recentemente, foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok. Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Color at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. E hoje em dia que já se passou assim há alguns anos e que, como tu inicialmente disseste, consegues ver tudo isto com certo distanciamento, o que é que tu dirias em termos de quais foram os teus maiores desafios a nível profissional? Porque não só houve uma mudança na tua carreira, mas também já se passaram muitos anos e tu falas hoje, consegue-se ouvir na tua voz e da forma como falas com um certo distanciamento. Então, como é que tu olhas para isso e, em termos de desafios, o que é que tu dirias? Eu diria que ao dia de hoje eu faço um pouquinho uma separação, porque claro, eu hoje não tenho 33 anos, vale o que vale. Não me Sou parece, se mãe. vocês ouvirem, não diriam. Obrigada, eu acho que isso é um elogio. É. Eu com 33 anos, eu já sou mãe, não é? Tenho uma filha de 5 anos, então eu já olho de facto com algum distanciamento. Eu diria que quase que eu divido isto em duas partes. Houve uma parte da minha vida e até da minha vida profissional em que eu estava a querer provar o meu valor, que eu era capaz, que as pessoas me reconheciam, que eu conseguia superar os desafios e talvez não tão atenta para aquilo que eu queria, mais para aquilo que era esperado de mim e eu fazer face, não é? E ficar bem perante aquilo que esperavam de mim. No trabalho que eu tive, não é? Como coordenadora e jornalista durante 5 anos, os grandes desafios para mim foram superar o medo, que é, no fundo, acreditar em mim, colocando isso na positiva, acreditar que eu era capaz, e encontrar as minhas próprias estratégias para superar os desafios, porque como eu disse, principalmente quando me chamaram para ser coordenadora editorial, eu tinha muito medo de não dar conta do recado, daquilo ser demasiado para mim. E quando eu ia para reuniões numa sala com pessoas com 40 e tal anos, eu tinha 27, não é? A 40 e tal anos e anos de experiência naquela área, a questionarem-me, eu era a pessoa responsável que estava à frente, que era suposto dar respostas, aquilo dava-me uma insegurança brutal. E durante mesmo muito tempo eu sentia-me muito fraquinha, com as pernas fraquinhas. O que é que eu vou dizer? O que é que eu tenho a acrescentar? A minha voz quase que tremia. E claro que há sempre aquela coisa de será que eu sou capaz? Vou desistir? E de facto,
ter permanecido apesar do medo deu-me muita força. Permitiu-me de facto crescer enquanto profissional em várias áreas e até enquanto pessoa, não é? É como por exemplo, imagina que vais fazer uma maratona e tu vais correr aquela maratona. Há uma dor que é a dor de quem está a correr, de quem está cansado, de quem está a superar um desafio, mas também há uma paixão. E quando nós estamos numa empresa, num trabalho e sentimos essa dor de quem está a correr a maratona e obviamente que sente dor, está tudo ok. O sofrimento é diferente, porque eu depois, quando já me desencantei, quando aquilo já não me fazia sentido, eu entrei na fase do sofrimento, que é como se tu estivesse a correr a maratona com um dedo partido, ou com um pé em mau estado, com uma ferida não sarada. Aí já não é só a dor de estares a correr a maratona, já é sofrimento. E foi aí que eu decidi dar outro rumo à minha vida, saltar de ponte, que eu sou assim, pronto, já não dá mais, vou-me embora, já está. E tomaste um rumo completamente diferente, porque tornaste basicamente coach, que não é muito diferente daquilo que já fazias enquanto coordenadora, só que desta vez desenvolvimento pessoal. E o que eu acho muito interessante, e é engraçado porque hoje em dia também se ouve muito o termo, e muitas pessoas a dizerem eu sou coach de desenvolvimento pessoal, mas a minha questão é, será que em breves palavras consegues definir um bocadinho o que é, ou o que tu fazes no teu dia-a-dia enquanto coach? Então, no fundo, o coaching, ou o trabalho do coach é como se fosse um treinador de pessoas. Não é de todo um psicólogo nem nada disso, mas é alguém que consegue, para já tem conhecimento sobre o comportamento humano, sobre aquilo que nós chamamos os metaprogramas, ou seja, as formas que as pessoas já têm tendencialmente de agir ou reagir, tendo em conta as suas próprias características. E o coaching é, no fundo, um processo, tão simples quanto isto. É um processo de A para B. É alguém estabelecer um objetivo, quer dizer, por exemplo, agora como estamos neste contexto, o meu objetivo é ser promovido. Ok, este é o teu ponto B. Então vamos perceber qual é o teu ponto A. Onde é que estás agora? O que é que está a acontecer? Quem és tu? Quais são as tuas qualidades? Os pontos fortes, aqueles que poderão ser trabalhados de uma outra forma para te dar esta vantagem e conseguir chegar lá. Então, no fundo, ser coach é isto, conhecer e quase desbravar ali os talentos que a pessoa tem e que às vezes estão abafados, escondidos ou que não estão a ser utilizados da melhor forma, capacitá-lo também numa série de recursos internos, como por exemplo a confiança ou a autoconfiança. As pessoas dizem, ai, não sou confiante. Mas nós temos essa confiança dentro de nós. Podemos não ter para um tema específico, numa situação e num contexto específico. Mas temos confiança para muitas outras coisas, para conduzir, temos confiança que, sei lá, que quando, agora muito básico, quando eu abro a torneira vai sair água, temos confiança para falar com os nossos amigos, para ir às compras, ou seja, a confiança em si existe dentro daquela pessoa, podem não se manifestar em determinados contextos. Então é um bocadinho o trabalho de ir perceber quais é que são os recursos úteis para aquele objetivo, para aquele ponto B, e ir trabalhando isso até lá chegarmos. A pessoa poderia lá chegar sozinha? Claro que sim. O que é que em que é que o coach te ajuda? Para já a autoconhecer-te, não é? Porque há essa visão de fora que te permite ter um melhor conhecimento sobre ti próprio. E depois a fazeres isso mais rápido. Porque senão terias que ir muito mais pela tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E tendo alguém que já tem esse conhecimento e te ajuda a dar alguns passos mais assertivos, sendo que obviamente o erro faz parte do caminho, mas ajuda-te a dar passos mais assertivos, há certas coisas que se calhar em vez de demorares 2 anos, demoras 6 meses. E sais de lá, passado esses 6 meses, com uma bagagem muito maior sobre ti e com capacidades para replicar isso no futuro. Da próxima vez que eu quiser atingir um objetivo, não preciso começar do zero, porque eu já me conheço. Isso é ótimo, é ótimo de ouvir, e também gostei dos exemplos que deste, porque nós pensamos que sim, nós tendemos
a colocar confiança, o termo confiança num pedestal. Ser confiante é conseguir fazer coisas muito, mas mesmo muito fora do normal, não é? Coisas mesmo... E tu agora colocaste mesmo como isso, por exemplo, conduzir. De facto é preciso uma pessoa ter confiança para fazê-lo. E é bom ouvir a forma como tu consegues desmistificar algo tão, que a meu ver, não é? É algo tão pesado, entre aspas, porque coloca imensa pressão. Colocar isto como algo muito simples, por isso é bom ouvir e acho que vamos falar um bocadinho depois sobre isso. Ok, vamos lá. Mas sabes, ao mesmo tempo isso também me faz ver que isto dá-te uma noção do mercado de trabalho ainda maior, não é? Porque não só tu mudaste de área, como agora estás a ter a oportunidade de trabalhar com profissionais de várias áreas. Eu acho que isso também é fantástico. Mas como nós aqui falamos muito da questão da diversidade e da inclusão, isso também me faz pensar agora que tens ainda uma noção muito mais abrangente e ao mesmo tempo profunda daquilo que é o mercado de trabalho. Como é que tu vês e como é que foi a tua experiência com a diversidade e a inclusão no mercado de trabalho? Sim, cá está. A minha experiência, eu diria que é muito pessoal, é muito própria, não é? Tem esse lado muito meu, sendo eu, não é? Uma filha de mãe angolana, e nesse aspecto, claro que há uma parte muito pessoal. Eu nasci em Santarém, não é? Não foi em Lisboa, nem em nenhuma grande cidade, uma cidade relativamente pequena, e até aos meus 13 anos eu vivi numa aldeia. Portanto, há uma experiência, e era a única negra naquela aldeia, eu, minha mãe, não é? E éramos as únicas. Portanto, foi uma experiência, eu não tenho outra palavra para dizer senão pessoal, porque muitas vezes eu digo, eu durante muito tempo, eu nem percebi que eu era diferente, para mim eu era igual, porque eu não passava os dias a ver-me ao espelho. Eu achava que era exatamente igual, não... Só quando eu fui crescendo e fui percebendo e dando mais valor, não é? Ao que as outras pessoas dizem, ao que está lá fora, que eu, espera lá, mas eu tenho aqui umas características diferentes, o meu cabelo, o meu nariz, e cá está. Foi sempre muito tranquilo para mim. Em termos de trabalho, como também não foi o meu primeiro trabalho quando eu entrei para o SAP, onde lidei diretamente com a realidade africana, eu sempre me senti absolutamente tranquila, bem aceite, e digo muitas vezes que é o mais honesta que eu posso ser. Se algum dia fui vítima de discriminação ou qualquer dessas coisas, eu não me apercebi. Eu, se calhar, fui e achei que as pessoas simplesmente não iam com a minha cara. Pode ter acontecido. Depois, quando eu entrei para o SAP, e aí sim eu tive aquele baque, porque não só por ser um meio corporativo, onde, pronto, há mais sorrisinhos amarelos e tal. E atrevo-me a dizer que, por vezes, há mais julgamentos. Para além de eu e a minha equipa, éramos 3, 4 pessoas, que éramos os únicos africanos na empresa, que eu me recordo, éramos normalmente os mais jovens. Porque, como disse, era uma equipa muito jovem. Então eu acho que nós tínhamos ali um bocadinho das duas coisas. Era, por um lado, será que eles valem mesmo? Pelas duas coisas. Sentir discriminada diretamente a mim, não. Mas, honestamente, eu senti, na minha experiência no mundo corporativo, no geral, que há precisas de provar o teu valor. Que as outras pessoas olham para ti um bocadinho com, tipo, dúvida. Dão-te o benefício da dúvida, pelo menos a mim sempre me deram, mas é tipo, deixa cá ver se de facto esta pessoa tem capacidades e qualidades. Se passa aqui no meu teste do algodão. Eu sentia muito isso, que eu sentia maior necessidade de provar o meu valor. E depois, essa questão de aquilo que eu chamava das diferenças da cultura de trabalho. Existia esse grande choque. Imagina, cá está, uma equipa numa empresa a trabalhar em Portugal e uma equipa a trabalhar em Angola e a lidar com os temas de Angola e os temas de Moçambique e os temas de Cabo Verde, que também são diferentes entre eles, mais a realidade em Portugal. Então existia essa diferença.
cá está eu lembro perfeitamente, eu enquanto coordenadora cresci muito a lidar com isso, porque houve uma altura, e esta é a realidade, é que me diziam, eu já não posso ir trabalhar porque faleceu a minha tia, e ficava tipo, vais, voltas, é uma coisa completamente diferente. Por exemplo, um dia era uma coisa, mas uma semana já para mim era estranho. Mas como assim? É tantos dias. Pronto, isto era uma pequena coisa, não é? Mas com o tempo eu fui compreendendo as diferentes realidades, os diferentes impactos e depois aquilo que é um bocadinho. Eu acho que acaba por ser senso comum quando nós refletimos sobre isso. É que na Europa, vou falar só de Portugal, pronto, Sim. nós temos mais a cultura de viver para trabalhar. O Sim. trabalho. Parece que o trabalho é a coisa mais importante. E não é igual em África. Pois não. Eles trabalham para viver. Claro que é importante trabalhar, porque se não trabalharmos também na vida, não é? Sente-se esse impacto, mas a coisa é um bocadinho ao contrário, é mais de trabalhar para viver, e nós não, vamos tudo a peito e ficamos horas a fio. Então houve muito também esse choque daquilo que se chamava na altura a cultura profissional. Eu considero que esse foi um dos meus desafios, mas também uma das minhas grandes aprendizagens, e acho que saí daí muito mais compreensiva, a entender muito mais a realidade das pessoas, a olhar muito mais cada um como uma pessoa única, não é? A procurar, e acho que isso era um bocadinho uma coisa que vinha da minha personalidade e que eu levei para o trabalho muito bem, que era eu quase conseguia perceber quais é que eram os pontos fortes daquela pessoa e eu dava-lhe trabalho consoante aquilo que eu já sabia que era o ponto forte dela. Se ela era melhor em fotografias ou em estar a ver as fofocas, eu dava-lhe esses artigos. Se era uma pessoa mais séria e gostava do detalhe, dava-lhe outro trabalho mais detalhista. E, de facto, aprendi a ver mais as pessoas pelo que elas são e pelas suas qualidades específicas do que querer colocar toda a gente dentro de uma caixa. Compreendo bem e acho que é uma lição bonita, não é? Eu, quando estavas a falar agora aqui das questões do método de trabalho, não é? Da cultura profissional, isto fez-me lembrar quando eu estive em Moçambique, o choque foi muito grande. Eu acho que eles olhavam para mim e pensavam, esta miúda é doida. Porque eu estava constantemente acelerada em comparação aos meus colegas moçambicanos. E depois é que eu vim, como tu estás a dizer, apercebi-me dessas diferenças que existem na forma como eles veem o trabalho e como nós também vemos o trabalho, o que é uma lição. É uma lição e muito boa, eu acho. É um ponto a aprender para nós. Deu-me uma estaleca, eu às vezes eu brinco, porque claro que é assim, a minha visão até pode estar desatualizada, porque já há bastantes anos que eu não trabalho com estas equipas, mas eu conseguia fazer mais ou menos uma radiografia que é geral, claro que não quer dizer que isto é 100%, mas os cabo-verdianos, pelo menos as equipas com quem eu trabalhei eram mais assertivos, eles gostavam das coisas certinhas e direitinhas, à hora, ao tempo. Os angolanos são mais acelerados, mas mais alegres, mais expansivos, gostavam de fazer muitas coisas e não estavam tão focados no nível de detalhe, mas eram muito produtivos. Eles produziam muitas coisas, mais que as outras equipas em nível de quantidade. Cabo Verde era mais a qualidade. E Moçambique era aquela equipa que era relaxada, mais calma, no tempo deles, mas também eram muito, assim, mais intelectuais. Um intelectual com calma. E era muito giro adaptar-me também a cada uma das equipas e cada uma das formas de trabalhar, porque não valia a pena estar a pedir o nível de detalhe aos moçambicanos ou aos angolanos que eu pedia, que eu sabia que os cabo-verdianos naturalmente tinham. Então optava sempre por aceitar, compreender e perceber, ok, qual é a estratégia que eu então posso aqui adotar para que isto funcione da melhor forma para eles e para mim. E é muito bom ouvir isso também, porque aí está, não só demonstra uma flexibilidade muito grande da tua parte, mas ao mesmo tempo é bonito. Eu, pelo menos, não tinha este conhecimento das formas de trabalhar com equipas nestes 3 países, então acho que é uma curiosidade bonita. Obrigada. É muito giro.
E agora estou aqui a pensar, não é? Como coach e mesmo como coordenadora, porque também deu para ver que fizeste este trabalho de ajudar, de desenvolver também as tuas equipas e agora os teus clientes, não é? E esse ajudar a desenvolver também tem muito a prática de ajudá-los a ultrapassar obstáculos, e Uhum. nomeadamente obstáculos profissionais, o que me faz pensar, e tu? E a Vanessa? Como é que tu ultrapassas os teus, ou tens vindo a ultrapassar os teus obstáculos a nível profissional? Que estratégias tens utilizado? Como é que tem sido contigo? Pois. Olha, comigo, uma das estratégias que me é natural, mas que eu procuro utilizar também a meu favor, é a reflexão. Eu penso muito sobre as coisas. Tenho, de facto, uma tendência para responder na altura, por exemplo, nas reuniões era uma das coisas que me incomodava, porque era muito de responder logo e dizer as coisas um bocadinho sem pensar na altura, porque eu também sou muito expansiva, mas levar tudo para casa e pensar. Portanto, acho que ao longo da minha vida, isso sempre foi algo que eu fui procurando limar, que é comunicar e trabalhar a minha comunicação e perceber como é que ela poderia ser mais assertiva, como é que eu poderia comunicar melhor a minha mensagem, dizer o que eu realmente quero dizer, e ir sempre refletindo. Ir refletindo sobre as experiências, ir refletindo sobre as pessoas, sobre o que me disseram, e essa reflexão eu acho que nos é útil. E depois, uma coisa que eu acho que é mesmo muito, muito importante é nós temos a capacidade de aprender não apenas com os nossos erros, mas também com as pessoas que nós não gostamos tanto. Nomeadamente, estamos a falar no contexto de trabalho. Eu tive uma situação com uma pessoa que eu me antagonizava um pouco e era uma pessoa da minha equipa. E até hoje eu digo, foi a pessoa com quem eu mais aprendi. Porque eu não sei como, na altura, mas eu pensei, ok, então vamos lá ver. O que é que eu posso fazer para isto correr da melhor forma possível? Há coisas que esta pessoa tem para me ensinar e que eu posso aprender. E não preciso necessariamente ser a melhor amiga dela. E acho que às vezes no ambiente profissional nós temos um bocadinho isso, que é não vou com a cara desta pessoa, pronto, tudo o que ela faz já é vá de retro Satanás. E em vez de olharmos para, ok, em termos de personalidade, forma de posicionar, até às vezes aquele temperamento, até nem é das pessoas que eu gosto, ou com quem eu iria beber um café ou fazer uma amizade fora daqui. Ok, mas consigo pôr isso um bocadinho de lado e perceber o que é que esta pessoa tem de bom e o que é que eu posso aprender com ela. E ao longo do tempo eu fui limando isso e conseguindo aprender com as coisas que não corriam tão bem e com as pessoas com quem eu não me dava tão bem. Acho que isso foi muito bom para o meu crescimento profissional. Tu disseste aqui coisas que eu acho que são muito importantes e das quais eu própria sinto que são aprendizados, no sentido de que, a reflexão, eu acho que é muito importante e acho que um dos grandes desafios que nós, enquanto sociedade, temos é realmente encontrar este tempo para refletir. Então é muito bom estares a falar sobre isso. E outra questão que tu também levantaste e que eu acho curioso, que é, ou seja, isto das pessoas, não é? De termos aquela ideia de que os nossos colegas têm de ser os nossos amigos. E eu digo isto nós porque também é algo que eu estou a limar e estou a começar a aprender e a ver que de facto não há necessidade de julgarmos a outra pessoa, de não reconhecermos o seu valor enquanto profissional, porque há ali questões, não é? Porque nós próprios também temos as nossas questões, não é? Então acho muito interessante. E o facto de tu, uma profissional da comunicação, que já está neste ramo há tanto tempo, refletires sobre a forma como tu comunicas com os teus colegas. Eu acho que isso também é muito, é muito bom. Acho que as pessoas também têm uma ideia completamente diferente, porque pensam é de comunicação, claro que se sabe expressar super bem, claro que não precisa de fazer nada, e acho que tu vieste aqui também humanizar um bocadinho, não é? A ideia que se tem acerca das pessoas que vêm do mundo da comunicação, não é? Por isso eu acho que é. Exatamente. Sim, sim, e até atrevo-me a dizer, lançar a polémica que, por exemplo, imagina, em Angola há muito essa particularidade.
talvez na área da comunicação social, mas eu acho que é geral, de usarem palavras que eu chamo palavras muito caras. Então há assim aquelas palavras. Eu quando né, trabalhava no dia a dia com angolanos e lia jornais e tudo mais, às vezes pensava, eu nunca ouvi esta palavra, isto significa o quê? E então há um bocadinho isso, de que parece que só aquela linguagem mais rebuscada, mais é que transmite, porque muitas das vezes as pessoas estão, mesmo sem se aperceberem, estão mais a querer provar o seu valor, tipo, eu sei, eu sou entendido, do que a querer conectar-se com os outros, porque quando nós queremos, de facto, como eu dizia, fazer passar a mensagem, conectarmos com a pessoa que está do outro lado, podemos utilizar uma linguagem mais simples. Claro que se estiver a falar ao telefone, com, sei lá, com alguém de um alto cargo, com, sei lá, um embaixador que utiliza palavras caras, posso-me adaptar um bocadinho, não é? Claro que sim, faz sentido no contexto. Mas é também nós termos um bocadinho esta flexibilidade. Qual é o contexto em que eu estou? Como é que eu vou comunicar? Entender também que o nosso valor não se mede pelo número de palavras caras por frase que nós utilizamos. E cá está, acho que eu recordo-me mesmo muito bem, eu antes de fazer o meu estágio curricular na SIC, eu estive a trabalhar 6 meses num jornal regional no Ribatejo, lá em Santarém, que pelo que eu sei já não existe, mas tinha muita reputação, era um jornal muito bem visto no meio da comunicação dos jornais regionais. E eu adorei trabalhar lá, foi muito interessante, fiz uma série de capas de jornal que nem eu imaginava, e lembro-me que com o nosso diretor, não foi com o diretor, aliás, foi com o jornalista-chefe, na altura acho que era jornalista-chefe da redação, com o chefe de redação. Ele escrevia de uma forma tão simples, frases curtas, eu cada vez que lia alguma coisa dele pensava, meu Deus, é tão simples. E eu quando escrevia, claro, ainda por cima naquela fase inicial, não é? Parece que eu queria dar uma explicação assim muito trabalhada e depois o texto ficava confuso. E acho que às vezes o trabalho era mais descomplicar. E quando nós trazemos isso para a vida real, para a comunicação com as outras pessoas e até para os nossos textos, isso traz uma clareza que é enriquecedora, eu acho, em vários aspectos. E infelizmente eu tenho que deixar ir, mas eu digo que a conversa está muito, muito boa, estou a gostar muito de ouvir e acho que é isso, que estás-me a dar aqui uma perspectiva, estás a ajudar a desmistificar imensas crenças que nada têm a ver na realidade e também este trabalho que estás a fazer agora de ajudar as pessoas a desenvolverem-se a nível mais pessoal parte muito daquela que foi a tua jornada, porque é isso que eu consigo ver, que tu própria fizeste este caminho e que agora estás a auxiliar as outras pessoas também a fazerem o mesmo. Eu acho que isso é fantástico e acho que também é por isso que eu estou a gostar tanto da conversa, mas enfim, antes de deixar ir, eu gostaria que te perguntasse, já refletiste sobre esta questão, que é que verdades tu aos dias de hoje sentes que não te contaram acerca do mercado de trabalho? Que verdades é que não me contaram, que a dor faz parte, e que de facto é um dos ingredientes fundamentais para o nosso crescimento. A dor faz parte. E também um bocadinho, talvez a segunda verdade, e essa se calhar eu já descobri depois de sair do jornalismo, é que a paixão também faz parte. Eu acho que às vezes nós olhamos para a profissão como uma coisa um bocado tipo, é aquilo que tu tens que fazer, é aquela rotina e tudo mais, e eu gosto muito de trabalhar com paixão. E acho que a paixão faz parte, tal como a dor também faz parte. E quando nós percebemos isso, de facto, eu acredito que as pessoas que têm mais sucesso são aquelas que trabalham com paixão, naquilo que fazem, não é? Porque também nos momentos em que vem a dor, a paixão ajuda a manter a chama acesa. Por isso acho que sim, acho que é isso. A dor faz parte e a paixão também faz parte. Eu adorei ambas as respostas, adorei. E tenho a certeza que os nossos ouvintes também vão adorar e que vão ficar com vontade de conhecer e que vão ficar com vontade de querer trabalhar contigo também. Tenho a certeza. Eu fiquei com essa vontade, por isso acho que eles também vão. E nesse seguimento, para quem quiser realmente entrar em contacto contigo ou conhecer mais do teu trabalho, como e onde é que eles te podem encontrar?
Sim, olha, atualmente no Instagram ou no Facebook por vanessacolasso.coach é onde eu faço de facto a divulgação do meu trabalho e tudo mais como coach de desenvolvimento pessoal. Sou aquela pessoa sempre envolvida em vários projetos, porque também faz parte de mim, gosto muito de fazer coisas diferentes, mas sim, mais no Instagram e no Facebook, e mandem-me uma mensagem, se for o caso, uma pergunta, e de facto espero, neste bocadinho com esta minha partilha, ter chegado a alguém desse lado, ter chegado também a ti e ter contribuído aqui um bocadinho para a leveza em certos aspectos, porque acho que às vezes nós estamos ali numa postura muito rígida, a olhar para os desafios, para a carreira, para a progressão de uma forma muito rígida, e há momentos na nossa vida em que também falta um bocadinho de leveza. Nos dá a procurar focar nas soluções e ser um bocadinho mais leve. E na minha vida eu sempre procurei aumentar a leveza e levar alguma alegria e descontração para aquilo que eu fazia. E acho que correu bem. Claro que sim. Vanessa, muito obrigada. É mesmo um prazer estar aqui a falar contigo. Eu adorei a conversa e obrigada mesmo. Nada, obrigada eu, do fundo do coração. Um grande beijinho e muito, muito sucesso para este teu projeto. Obrigada. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work. Se gostam deste podcast, subscrevam, avaliem e comentem. Até ao próximo episódio.